Bom dia, Nelson Slosbergas, e hoje eu gostaria de falar sobre o assunto da nova legislação que tá afetando, vai afetar as empresas montadas em certos paraísos fiscais, como Cayman, BVI, Bahamas e outros lugares, que é o Economic Substance Requirements de vários países que passaram esse ano. O que é Economic Substance Requirements? Existe uma organização internacional chamada OECD, que é basicamente hoje controlada pelos países europeus, que estão colocando muita pressão em cima dos paraísos fiscais para tentar reduzir a transferência de renda desses países para os paraísos fiscais, aonde eles não conseguem tributar e aonde nos paraísos fiscais não tem tributo. Então, essa é uma velha história que as empresas usam paraísos fiscais para não pagar imposto. Isso inclui multinacionais americanas que fazem um shift of income. A renda que poderia ser tributada na França, por exemplo, é usado uma offshore para ter o ativo que gera essa renda, e a renda é recebida na BVI, por exemplo. O BVI não tem imposto, então existe um não pagamento de imposto na França, ou pelo menos um adiamento de pagamento de imposto na França. Estou usando a França como exemplo, mas isso pode partir de vários países, inclusive Brasil. Então, depois de muitos anos, conseguiram passar essa legislação, e basicamente o que a legislação diz é que para certas atividades que a empresa offshore conduz, que essas atividades, se a empresa não tiver substância econômica, que vai ter tributos, vai ter multas, vai ser penalidades no país de origem, no país onde existe a empresa. Eu vou usar muito o exemplo de BVI, onde nós temos a maioria das nossas empresas, mas existem regras parecidas em outros países, inclusive Cayman Islands, inclusive Bahamas, onde me parece que não existe nada parecido é Panamá. Isso não quer dizer que Panamá não vai ser forçado de adotar essas regras e que Panamá também pode impor as suas próprias regras, mas vamos focar nos países que existem essas regras e onde os nossos clientes têm empresas. Então, as seguintes atividades, e são 9, podem ter situações onde precisam provar economic substance. Negócios de banking, bancos, empresas que fornecem seguro, insurance business, empresas que fazem administração de fundos, fund management, empresas que fazem financiamento e leasing de propriedades. Isso pode incluir aviões, pode incluir barcos, pode incluir outros equipamentos que recebem leasing income, ou empresas que dão financiamento de qualquer tipo. Headquarter business, uma empresa onde a matriz fica na BVI, ou Cayman ou Bahamas. Shipping business, a empresa de navios e de transporte de barcos. Intellectual property business, isso é uma coisa relativamente comum. São empresas que têm uma marca, uma empresa que tem direitos de imagem, tem patentes, tem uma fórmula, tem um copyright, tem um software. Empresas de distribuição e centros de serviços. Então, por exemplo, poderia incluir uma empresa que distribui produtos. Ele compra de A e revende para C, e o B recebe uma comissão de distribuição. Então, esse tipo de atividade pode entrar
na necessidade de estabelecer economic substance no país. E a outra é um holding business. Depois de várias consultas com nossos correspondentes na BVI que participaram dessa lei, que sentaram com as autoridades nesses lugares e que passaram para nós algumas informações práticas, eu quero dar as boas notícias que para a maioria das estruturas que nossos clientes têm, que não vamos precisar enfrentar o estabelecimento de economic substance. Por quê? Porque se você tem uma empresa que tem contas de investimento em bancos, onde vocês compram bonds, ações, fundos e outros tipos de instrumentos financeiros, isso é suficiente para não precisar se preocupar com economic substance. A outra estrutura que é muito comum é uma empresa BVI que tem uma empresa americana que tem um imóvel, por exemplo. Nesses casos, na maioria dos casos, a BVI não recebe dividendos nenhum da LLC americana. Nesses casos também vão estar isentos de economic substance. Isso também pode ser considerado como empresas offshores que têm empresas brasileiras, por exemplo, que não recebem dividendos. Também, provavelmente, e pessoal, eu uso essa linguagem de possível, provável, porque a lei ainda não foi testada, não está sendo implementada ainda. Então, a gente acha, baseado nas instruções de vários registry agents que deram para nós. Obviamente, nesse ano que vem, as coisas vão se clareando, as posições vão ficar mais claras e podemos passar isso para vocês também. Então, essas novas atividades vão precisar de uma análise mais profunda de economic substance, mas a maioria dos clientes que nós temos, estamos confortáveis em dizer que não vai ter uma situação fora um preenchimento de um formulário que vai comprovar que a empresa cai dentro dessas duas categorias, então não vai precisar ter economic substance. Quais são os deadlines? Empresas criadas em 2019, por exemplo, se a sua empresa foi criada em abril de 2019, precisa dar entrada no Economic Substance Form em abril de 2020. Empresas criadas antes de 2019, temos até o fim de junho de 2020 para dar entrada no formulário. Então, a maioria de vocês vão receber um questionário que vai ser assinado pelo diretor da empresa, que vai ser uma base para o agente registrado na BVI de submeter essas informações através de um portal que vai ser criado lá na BVI para isso. Vai ter um custo para os registries fazer esse trabalho. Nós negociamos um custo bem razoável com nossos registry agents, que vamos passar para os nossos clientes. E estamos treinando nossos funcionários para te ajudar a preencher esse formulário para não ter um problema maior. Aqueles clientes que caem dentro dessas 9 categorias, aí vai precisar ter uma análise maior para ver se realmente precisa atender o Economic Substance e se precisa atender a que nível, porque tem um nível mais leve e tem um nível mais pesado. Mais pesado vai precisar ter funcionários na BVI, vai precisar ter escritório. Mais leve, possivelmente o agente registrado pode fornecer esses serviços a um custo bem razoável. Então, esses casos que eu diria que vai ser 10, 15% dos clientes, a gente vai precisar ter uma análise case by case. Temos um preço negociado também com o nosso agente registrados para esse tipo de análise, mas vai ser um custo maior do que os casos mais simples e padrões que nós temos. Qualquer dúvida, por favor, me passe o e-mail ou para o nosso staff e vamos tentar responder. De novo, é tudo novo para todo mundo, inclusive o pessoal da BVI. Então vai ser um processo próximo ano para atender, para entender,
para receber esclarecimentos, e eu creio que as coisas vão facilitando para 2021 e os custos também eu creio que vão abaixando para 2021. 2020 vai ser um ano de aprender e fornecer os documentos corretos para as autoridades na BVI, Bahamas, Cayman e outros lugares que têm esses novos requirements. Uma novidade de Nevis. A Nevis é uma jurisdição no Caribe que é muito bom para pessoas procurando uma estrutura para proteção de bens. Tem 2 lugares no mundo que são muito bom, fora os Estados Unidos, que vários estados colocaram uma legislação boa também para isso, mas saindo dos Estados Unidos tem Cook Islands, que são ilhas do lado da Nova Zelândia, e tem Nevis, que é uma ilha no Caribe. Eles adotaram uma legislação muito parecida com Delaware para a proteção de bens, para dificultar a vida de um credor tentando acionar ou a empresa ou os sócios da empresa. E Nevis tinha passado um imposto para atender às exigências do OECD. Eles retiraram esse imposto agora, então eles só pagam imposto em Nevis empresas que estão fazendo negócios dentro da Nevis. Aqueles que têm estruturas que seguram ativos fora de Nevis continuam não pagando nenhum imposto em Nevis. Obrigado e boa noite.